Olá, o meu nome é Lúcio Armaia, sou o coach quântico e hoje vamos falar um pouco sobre crenças. Mas ao contrário daquilo que é habitual, não vamos falar das crenças no sentido negativo. Não vamos falar das crenças num sentido prejudicial para a nossa vida. Vamos antes olhar para as crenças numa perspectiva um bocadinho diferente. Eu costumo dizer que existem três fatores que alimentam as nossas ideias sobre alguma coisa. Normalmente nós podemos ter uma opinião, podemos ter uma convicção e podemos ter uma crença. O que acontece é que quando nós temos uma opinião, ela facilmente pode ser alterada, facilmente pode ser mudada. Quando temos uma convicção, digamos que essa ideia tem 95% de certeza dentro de nós, mas ao mesmo tempo existe 5% de possibilidade dessa mesma ideia ser alterada. O que acontece com as crenças é que elas não são alteradas ou não são alteráveis de uma forma normal, de uma forma tradicional. Porquê? Porque são 100% certas na nossa mente. Para que haja uma alteração de qualquer coisa que acontece na nossa vida ou na nossa mente, temos que criar dentro de nós essa dúvida. Daí a questão das convicções. Muitas vezes nós temos convicções, mas que facilmente deixam de o ser quando alguém nos prova por A mais B, quando a vida nos prova por A mais B, que efetivamente aquilo que nós temos como ideia pré-concebida pode não ser 100% certa e nós temos ali uma margem que damos essa margem para que as coisas possam eventualmente ter um registro diferente. As crenças isso não acontece. Nas crenças basicamente nós somos incutidos a ter uma determinada crença, adquirimos uma determinada crença, somos impulsionados a ter uma determinada crença, seja em contexto for, pode ser num contexto social, pode ser num contexto familiar, pode ser num contexto cultural, pode ser num contexto social também, e nós assimilamos essa crença como algo que é 100% certo, ou seja, não existe dúvida na nossa mente, as coisas são assim e são assim, ponto. Não há uma dúvida, não há uma questão interna que nos obriga a pensar sobre. E como não somos obrigados a pensar sobre, acabamos por assimilar que aquilo é completamente assim e pronto. Nós temos aquela crença é minha e portanto eu vou mantê-la e eu vou ter essa crença para o resto da vida. Como dizia o outro, eu sou assim, nasci assim e cresci assim e vou ser sempre assim. Portanto, é o síndrome, chamado síndrome Gabriela, como eu vi aqui há dias no Facebook. Isso é uma crença. Agora, a questão das crenças é que a maior parte das vezes nós olhamos para as crenças e vemos as crenças sempre num contexto negativo. Ter uma crença é mau, ter uma crença é prejudicial, ter uma crença limita-nos, ter uma crença isto, aquilo, outro, sempre no contexto negativo. Mas a realidade é que se nós soubermos usar as crenças a nosso favor e aquelas crenças que nós temos como positivas, conseguir alimentá-las, as crenças são altamente poderosas, são altamente empoderadoras de fazer-nos crescer, fazer-nos aprender mais, ir à procura de mais, desenvolver mais. Porquê? Porque se eu acredito que é através do estudo, é através da dedicação que eu consigo chegar a um determinado objetivo, se eu tenho essa crença dentro de mim, então eu vou querer mais, eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou tentar sempre mais para chegar ao meu objetivo. Agora, se eu tenho essa mesma crença de que eu não vou ser capaz, que por muito que eu estude eu não vou conseguir, automaticamente essa mesma crença é negativa. Ou seja, a mesma crença ou uma crença similar para ambas as situações pode, no entanto, ser prejudicial ou pode ser benéfica. O que é que nós temos que fazer? Perceber o que é benéfico para nós. Qual é que é a crença que eu tenho neste momento que é empoderadora para mim, que me faz crescer, que me faz desenvolver, que me faz ir mais além daquilo que eu sou, no meu trabalho, na minha vida, na minha natureza enquanto ser humano. Se eu encontrar essa crença, eu devo de alimentá-la, eu devo de trabalhá-la no sentido de a aumentar e de a estruturar dentro de mim para que isso seja efetivamente potenciador para mim. Agora, se eu tenho uma crença que eu identifico como prejudicial, eu tenho que a cortar logo à partida. E a questão é que, como as crenças, a maior parte das vezes são inconscientes, tanto para o bem como para o mal, não são visíveis. Como não são visíveis, nós temos uma séria dificuldade em identificá-las, em percebê-las, em senti-las sequer.
Nós agimos por impulso e quando agimos por impulso, a maior parte das vezes temos uma crença atrás. E por vezes nem é só a questão da crença, por vezes pode ser a questão dos valores, das convicções, das opiniões, seja aquilo que for, da questão com os outros, não interessa. Mas a maior parte das vezes, aquilo que nos leva a agir é sempre uma dinâmica de crença que está atrás. Aquilo que nos leva a agir de uma forma impulsiva, aquilo que nos leva a agir de uma forma brusca até em algumas situações. Não é? São sempre crenças que estão associadas. Nós podemos dizer que não temos crenças, mas nós não vemos as crenças por aquilo que são o nosso dizer que temos ou que não temos. Nós vemos as nossas crenças pela forma como agimos, pela forma como estruturamos a nossa vida, como levamos a nossa vida e como aprendemos simplesmente a agir perante certas e determinadas situações que temos na nossa vida. Porque, por exemplo, se eu tenho uma crença de que não sou merecedor de determinada coisa, eu não sou merecedor de trabalhar na empresa XPTO. Portanto, por muitos currículos que eu envie, é óbvio que eu dificilmente vou trabalhar nessa empresa. Porquê? Porque eu tenho essa crença e essa crença está-me a limitar. Essa crença está-me a prejudicar. Agora, se eu tenho a crença de que eu sou capaz, que por muito, mesmo que eu não trabalhe ali, eu vou trabalhar no outro lado qualquer e que vou me sentir realizado, me vou sentir pleno, me vou sentir muito mais eu também vou conseguir ter isso, porque não vai implicar nada daquilo que está à volta, vai implicar aquilo que eu sinto quando me sentir bem a fazer as minhas coisas, a fazer aquilo que eu faço, ou fazer aquilo que eu quero fazer. Agora, a questão é da forma como usamos as crenças, a forma como estruturamos as crenças dentro da nossa mente e como definimos se elas nos fazem bem, se elas nos fazem mal. E para isso temos que perceber porque é que reagimos de impulso em certas determinadas situações. Porque é que eu digo logo que não, porque é que eu digo logo que sim, porque é que eu sou intempestivo em algumas atitudes, porque é que eu não sou intempestivo noutras. Muitas vezes, ainda socialmente e nos meios mais pequenos, se denota isso e fala-se muito nisso socialmente, na questão do papel da mulher na sociedade. E a maior parte das vezes o homem diz assim, eu não sou nada apologista ou não sou nada machista, no sentido de dizer que a mulher não é responsável por tudo. Mas depois nas pequenas ações do dia-a-dia, se calhar a maior parte deles age como se a mulher fosse responsável pelas lidas da casa, por exemplo, ou no tratamento dos filhos, por exemplo. Não quer dizer que a mulher não esteja bem nesse papel, não sei ter esse papel, whatever, isso é uma questão individual de cada um. O que eu quero referir aqui, ou o ponto que eu quero tocar aqui, é que efetivamente não é pelas palavras, não é por aquilo que nós dizemos, é muitas vezes pelas pequenas ações do nosso dia-a-dia que nós temos que nos questionar, que temos que perceber porque é que eu ajo daquela forma, porque é que eu reagi daquela forma, porque é que eu disse aquilo daquela forma, porque é que eu coloquei aquele tom, etc, etc. Não é? Porque imaginem que algum amigo vosso vos arranja um trabalho num determinado sítio, ou vos ajuda, para ser politicamente correto, vos ajuda entregando o vosso currículo para que vocês possam eventualmente ser chamados para um determinado trabalho. Ele certamente, quando vocês forem chamados, ele vai-vos dar uma opinião sobre o local de trabalho dele. Ele vai-vos dizer, este local é assim, este local é assado, isto é bom, isto é mau, isto é assim, assim, aquela pessoa não presta, aquela pessoa presta, aquela pessoa ajudou-me, aquela pessoa não me ajudou. Ok? O que é que isso está a fazer dentro de ti? Está-te a criar crenças. Está-te a criar uma série de crenças, algumas delas positivas, algumas delas negativas, que tanto as positivas podem ser verdadeiras e ajudar-te, como também te podem não ajudar porque tu não és o teu amigo e tu não vais ver as coisas da mesma forma, não é? E não vais sentir as coisas da mesma forma e não vais sentir os outros da mesma forma. Ou as crenças negativas podem simplesmente dar-te uma ideia errada sobre alguma parte do trabalho que tu podes eventualmente gostar e o teu amigo não gosta, colegas que tu podes gostar e o teu amigo não gosta, etc, etc. Mas o que acontece é que tu, quando entras nesse trabalho, quando entras nessa dinâmica, já levas uma série de crenças associadas ao trabalho. Já levas uma série de crenças associadas à tua função. A tua questão é, quando tu agires, tu vais agir com base nessas crenças e não com aquilo que tu vais criando ou com os laços que tu vais estabelecendo. Porque se o teu amigo te diz que fulano tal fala mal dos outros pelas costas, tu nunca te vais conseguir abrir com essa pessoa, tu nunca vais falar mais do que aquilo que é essencial com essa pessoa
E na realidade essa pessoa pode não ser assim, mas tu não testaste, tu criaste uma crença associada a essa pessoa. Isso realmente pode ser positivo porque pode potenciar e pode precaver de certos e determinados assuntos, mas também pode fazer com que tu percas uma bela amizade, porque efetivamente essa pessoa pode ter uma parte dessa característica, mas essa característica pode não corresponder na totalidade à verdade. Porque isso é a imagem que o teu amigo tem dessa pessoa e não a tua imagem sobre essa pessoa. Portanto, a mesma crença associada à mesma situação pode ter um contexto positivo e pode ter um contexto negativo. Servindo esta questão apenas de exemplo. O que eu quero dizer com isto é que se tu não identificas aquilo que são as tuas crenças potenciadoras e aquilo que são as tuas crenças limitadoras, tu não te vais conseguir associar ao lado positivo que as crenças te possam dar e tu também não te vais conseguir afastar do lado limitador que as crenças limitadoras te dão. Portanto, começa a olhar para dentro. Todos os meus vídeos acabam por referir exatamente o mesmo, porque não há nada que funcione sem ser desta forma. Não há nada no exterior que nos dê as respostas que nós procuramos se nós não olharmos para dentro. Porque são dentro que nós temos as nossas respostas e as nossas respostas são nossas, são individuais, ninguém as consegue dar por nós. Quando se trabalha, por exemplo, em PNL, em hipnose, ou seja, ou coaching, leva-se sempre a pessoa a dar as suas próprias respostas. Não é o coach que dá as respostas à pessoa, é a pessoa que tem que encontrar as suas próprias respostas. É a pessoa que tem que encontrar, muitas vezes, as suas próprias perguntas para as questões, para as respostas que quer obter ou que precisa de obter. Portanto, aqui a questão é a forma como tu olhas para dentro, a forma como tu te remetes ao teu interior e como estruturas dentro de ti aquilo que pode ser uma crença potenciadora ou aquilo que pode ser uma crença limitadora. E quando tu olhas para uma crença limitadora e a conseguires identificar, é meio caminho andado para que tu possas efetivamente anulá-la, limitá-la e condicioná-la até que ela desapareça dentro de ti. No entanto, quando tu identificares uma crença potenciadora em ti, meu amigo, minha amiga, avança, agarra-te a ela com toda a tua força. Porque essa crença vai te levar muito longe, garantidamente. Porque lá está, as crenças são algo que muitas vezes entre nós, se forem bem trabalhadas, são altamente potenciadoras e nos levam a conseguir ter a disposição, a motivação, a força, a coragem de ir mais além. Portanto, olha para dentro de ti e procura saber qual é que são as tuas crenças hoje em dia. Vai identificando no teu dia-a-dia, quando reagires de uma determinada forma, quando pensares de uma determinada forma sobre um determinado assunto, questiona-te se aquilo é algo natural de ti, se faz parte da tua personalidade, se faz parte dos teus valores, se faz parte daquilo que tu consideras serem as coisas corretas, chamemos-lhe assim, ou se não, ou se é algo mais por detrás disso. E se isso te está a limitar ou te está a potenciar. Se estiver a potenciar, boa, espetacular, avança, arranca e agarra-te a essa crença de uma forma avassaladora. Se te estiver a limitar, então condiciona essa crença, vai condicionando essa crença, vai trabalhando essa crença, vai entendendo porque é que ela está aí presente e quando entenderes porque é que ela está aí presente, facilmente tu a anulas e deixas de ter contigo. E isso vai fazer com que ela desapareça gradualmente. As outras agarras. Portanto, é um trabalho interior que deve ser feito diário e que deve ter por base todas as nossas ações, principalmente aquelas ações que vêm do inconsciente e não do consciente. Porque não é a forma como nós dizemos as coisas de uma forma consciente ou a forma como nós agimos socialmente porque fica bem ou porque temos que ter uma determinada postura social que isso nos vai dizer qual é que são as nossas crenças, tanto limitadoras como potenciadoras. É nas reações mais instintivas, são as reações que vêm do nosso inconsciente. E quando tu tens essas reações, procura entender porque é que elas estão aí e procura perceber se isso te dá uma crença limitadora ou se isso te dá uma crença potenciadora. Quando perceberes isso, é meio caminho andado para conseguires aquilo que queres, porque vais usar as crenças potenciadoras de uma forma inacreditavelmente boa para ti. Okay? Por hoje é tudo. Se gostaste deste vídeo, deixa like. Se não gostaste, deixa dislike. Partilha, comenta. Estejam à vontade. Até uma próxima. Abraço.